Bom dia, professora. Eu me chamo Adriele e o nosso grupo vai falar um pouco sobre envenenamento e picada de inseto. O grupo é composto por mim, Adriele, Luiz Sena, Nathalie, Felipe, Isael, Cristiane, Abissael, Jocenilde e Evani. No decorrer do assunto, nós vamos falar sobre um dos principais tipos de insetos e sobre as principais picadas de insetos, como é o caso do escorpião, abelhas, formigas, cobras e dentre outros. E nós vamos falar também sobre alguns envenenamentos causados por medicações em excesso, alguns produtos que nós temos dentro da nossa casa e que utilizamos no nosso dia a dia, tá? Eu espero que compreendam. Bom dia, eu me chamo Cristiane. O nosso grupo ficou para falar a respeito de envenenamento e picadas de inseto. Hoje eu vou falar a respeito da picada de escorpião. Olha, o escorpião são animais invertebrados que apresentam corpo, 4 pares de perna e cauda, na ponta da qual há bolsas de veneno e um ferrão. Os escorpião, eles podem ser encontrados em todo o território brasileiro, tanto na área urbana como na zona rural. É um animal de hábitos noturnos, que em regra se escondem em abrigos da luz, sob pedras, entulhos, monte de lenha, aqueles montes de lenha, eles adoram ficar lá escondido. Os sintomas quando o escorpião pica a pessoa, fica vermelhidão, dor intensa, sensação de ardência ou agulhadas, inflamação no local, né? Pode acarretar náuseas, vômito, aumento da frequência cardíaca, sudorese, enjoo, dificuldade de respirar e a queda da pressão. Quando o escorpião pica o ser humano, fica bem assim, a vermelhidão que eu tô falando, ó, é assim, ó, bem vermelho e fica essa bola aí branquinha no meio aí onde a pessoa foi picada, ó. Tá vendo? Ele pica, fica vermelhidão todinha e essa bolinha bem aí. E o tratamento que a pessoa pode fazer a respeito da picada do escorpião é aplicar água morna no local, tomar analgésico comuns para alívio da dor, permanecer em repouso e procurar assistência médica, né? A recomendação a respeito do escorpião é manter o quintal limpo, casa limpa, jardim limpo, sem acúmulo de lixo ou objetos, que é onde ele mais gosta de ficar. E é isso. Bom dia, sou Evani e vou falar como prestar primeiros socorros a uma vítima picada por insetos. No meu caso, vou falar da lacraia. Vamos primeiro conhecer um pouco desse inseto. A lacraia é um inseto peçonhento. Sua picada contém níveis de veneno, embora seja pouco tóxico para o ser humano. Muitas pessoas confundem a lacraia com o piolho de cobra, mas como podemos ver na imagem, tem diferença, né? A principal diferença é que o piolho de cobra não é venenoso, já a lacraia contém veneno. A lacraia habita em locais úmidos e escuros, sobre pedras e cascas de árvores. Em residências, são encontradas em hortas, tijolos e qualquer parte da casa que não receba luz solar e seja úmida. Vamos aos primeiros socorros. Quando alguém for picado por uma lacraia, deve ser feito os seguintes procedimentos: lavar o local da picada com água e
de sabão, utilizando luva se for possível. Se a picada for superficial, o veneno sairá com a higienização. No entanto, se for mais profunda a picada, devemos ligar para o SAMU. Nesse caso, o veneno já adentrou na pele e vai ocorrer uma reação cutânea de inchaço. Logo aplique uma compressa de água quente. Verifique os 4 sinais vitais, que são pulsos, respiração, pressão arterial e temperatura corporal. Tente manter o cliente calmo e acordado, enquanto chega a equipe de socorrista. Muito obrigada. E eu vou falar sobre as picadas de abelhas e picadas de formigas. As picadas de abelhas e formigas são muito comuns, principalmente as picadas de formigas. Geralmente, elas são diagnosticadas e tratadas pela própria pessoa que foi picada. Não requer de um exame laboratorial e elas são resolvidas em dias ou em semanas. As picadas de abelhas têm apenas os sintomas de dor e inchaço, mas há casos de pessoas que são alérgicas a essas picadas. Em relação às pessoas que são alérgicas a picadas de abelhas, elas têm sintomas de também falta de respiração, de náuseas, também tem a perca de consciência. Em relação às pessoas que têm alergias a picadas de abelhas, precisa imediatamente ir a um médico, urgentemente, na verdade, em emergência. Em relação aos tratamentos, a pessoa que tem reações leves a moderadas, ela simplesmente tira o ferrão. Aí nesse ferrão você, depois de ter tirado, vai limpá-lo com água e sabão, colocar uma expressa fria ou mesmo gelo e colocar pomada para poder diminuir esse desconforto da dor. Em pessoas que têm alergias a picadas de abelhas, se elas estiverem em casa ou estiverem perto de farmácia, podem usar uma injeção chamada epinefrina. É uma injeção que, usando ela, isso não quer dizer que você vai ficar bem, não. É necessário que vá ao médico, principalmente pessoas que são alérgicas. É necessário que vá ao médico, tomando ou não essa injeção. Em relação às formigas, os seus sintomas são apenas dores, fica inchaço no local, vermelhão e coceira também. Há pessoas e casos de pessoas que tenham uma bolinha. Não é bom que estoure essa bolinha, porque ela estourando vai haver uma infecção secundária, ou seja, micro-organismos, bactérias e aí vai. O seu tratamento também é com água e sabão e uma compressa que você coloca. Tenha cuidado para não coçar, porque nossos dedos, nossas mãos carregam muitas bactérias, muitos micro-organismos, e querendo ou não, coçando vai arranhar a pele, porque a pele por si só é sensível, e mais com o ferimento continua ainda. Bom dia! Como prestar os primeiros socorros em uma pessoa picada por cobra? Vamos lá. O primeiro passo, imobilize a área e enfaixe a área da picada com uma compressa, deixando um espaço suficiente para inserir um dedo entre a picada e a bandagem. Se a picada for sobre ou ao redor da mão, remova qualquer tipo de joia ou acessório, já que
essa parte pode ficar inchada. Alerte o serviço de emergência e siga suas recomendações. Se a picada for venenosa, não tente sugar o veneno. Não tente sugar o veneno. Essa técnica não funciona e pode ser muito perigosa. Bom dia, me chamo Jocenilde Avelar. Hoje eu vou falar um pouco sobre envenenamento por medicações. Quando uma pessoa ingere ou injeta uma grande quantidade de medicações, seus primeiros sinais e sintomas são salivação excessiva, hálito com odor, vômito, diarreia, lesões na pele, suor em excesso, queda de temperatura e inconsciência. Ao encontrar uma pessoa com esses sintomas, o primeiro passo é acionar o serviço de emergência imediatamente. Enquanto você aguarda, você pode ir dando os primeiros socorros se você tiver o conhecimento, que é evitar entrar em contato com o produto intoxicante, remover a vítima para um local arejado, afrouxar as vestes caso estejam contaminadas, retirá-los cortando-as, nunca deixar a vítima sozinha, deixar a vítima falar deixando o mais confortável possível, transportar a vítima em posição lateral a fim de evitar aspiração de vômito se ocorrer, levar restos de substância, recipientes, aplicadores para ajudar o médico na identificação do veneno ou intoxicantes. E quando os primeiros socorros chegarem, informar o socorrista os primeiros procedimentos que já foram feitos com a vítima. Olá, bom dia a toda a equipe, bom dia professora, meu nome é Israel e eu vim falar aqui de um assunto, né, que é muito comum nos hospitais e nas UPAs, que é intoxicação e envenenamento. E como acontece intoxicação e envenenamento? Quando a vítima tem contato, né, acontece de várias formas, mas vou citar umas aqui. Quando a vítima tem contato ingerindo na pele, ou pelos olhos, né, inalando, então são algo que leva a pessoa a se intoxicar ou se envenenar. E eu tenho alguns exemplos aqui de produtos, que tem vários produtos que causam isso, produtos de petróleo, plantas, remédios, pesticidas, e eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos, como nós temos aqui, ó, conhecido como o Baygon, né, que mata as pragas, formigas, baratas, e a pessoa também pode estar inalando, se não tiver cuidado, se não tiver fazendo uso de forma adequada com luvas e máscara. E temos aqui frascos, ou seja, comprimidos, que também pode ser frascos que a pessoa acaba ingerindo, né, de dosagem de forma inadequada e também se intoxicando. Temos também aqui água sanitária, que é muito forte e que você acaba usando demais num ambiente fechado, também causa por inalação. E temos aqui também a tinta. É algo parece tão inofensivo, mas que também causa intoxicação. E quais são os sintomas para a gente detectar? Mudança dos lábios, né, a coloração, odor no hálito, odor no hálito, e a sensação de queimação na garganta. Esses são os sintomas que você consegue identificar. E aí, o que fazer? Quando você encontrar uma vítima assim, em um local, você já verifica o local, se tem com ele ali, ao poder dele, um frasco aberto, ou que ele pode ter ingerido, ou passado na pele, ou pelos olhos. E aí você vai verificar os sinais vitais dele, né? E
ligar para uma emergência. Se caso você não esteja no hospital, ele não chegou para você até o hospital, se você encontrou ele em casa ou na rua, algum ambiente assim, então você vai fazer esses primeiros socorros e ligar para a ambulância. E é importante também que você mantenha ele de forma, na posição de recuperação, né? Na posição de recuperação, para que ele possa ter ali mais um atendimento melhor. Deixa eu falar, é importante também você observar qual o tipo de envenenamento ou intoxicação. Porque tem alguns envenenamentos, intoxicação, que você não pode induzir nenhum líquido para a pessoa tomar, nem leite, o pessoal às vezes fala que leite é bom, nada disso, nem água, você não pode induzir a isso. Se for na pele, você pode estar lavando com água corrente por 15 minutos, que é muito bom. Então é isso, fica aí a nossa aula de hoje, a nossa dica, né, de como atender melhor uma vítima. Obrigado. O envenenamento pode acontecer quando a pessoa respira alguma substância tóxica, como fumaça negra, vapor de gasolina ou gás de cozinha, quando tem contato direto com algum produto químico ou encosta a pele em alguma espécie de planta venenosa, quando engole acidentalmente ou em grandes quantidades alguma substância tóxica, como alimentos deteriorados, produtos de limpeza, insetos e animais venenosos, como cobra, escorpião e aranha. Em qualquer situação de envenenamento, coloque a vítima deitada, observe sua respiração e, por necessidade, aplique a respiração artificial, ou chamado boca a boca. Aqueça a vítima para evitar estado de choque e eleve suas pernas. Se não houver suspeita de lesão na coluna, o médico é indispensável. Olá, me chamo Abisel Ferreira. Irei falar um pouco sobre envenenamento e picadas de inseto. O envenenamento ou intoxicação aguda ocorre quando uma pessoa inala, entra em contato direto ou com a pele ou ingere alguma substância tóxica. A maior parte de casos de envenenamento ocorre entre crianças e principalmente em casa. Ele ocorre também em escolas ou em locais de trabalho. O envenenamento ele pode ser direto quando ele é ingerido, ou indireto quando ele entra em contato com a pele ou por meio de inalação. Tá? Já os insetos, eu vou falar sobre os insetos que transmitem algum tipo de alergia, porque os insetos são classificados dentro de um grupo dos artrópodes, divididos entre cabeça, abdômen e tórax, com 3 pares de patas, alguns possuem asas e um par de antenas. Os insetos eles podem trazer algumas alergias ao ser humano. Nós temos aí as abelhas, as pulgas e outras variedades de insetos que podem ocasionar esse tipo de alergia. E o mais indicado é quando ocorrer alergias por picada de insetos, é que a pessoa mais sensíveis à picada, né, que elas possam, se elas apresentarem esse tipo de sintoma, vermelhidão, inchaço no membro infectado, dor ou coceira intensa no local afetado, saída de um líquido fluido transparente pelo local da pele, é necessário que ela se dirija a um posto de saúde, um hospital bem próximo de sua casa, para fazer aquele tipo de cuidado. Lembrando que existem insetos que são transmissores de doenças, como o mosquito da dengue, que é o principal transmissor da dengue, conhecido como Aedes aegypti. Portanto, é que nós possamos ter cuidado, sobretudo em tempos de pandemia, porque tanto envenenamento quanto picadas de insetos podem ocasionar a morte. É isso, espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Então, no decorrer do assunto, o que a gente pode aprender as formas de prevenção quanto aos principais insetos que a gente ver no dia a dia, uma vez ou outra a gente pode encontrar até mesmo dentro da nossa própria casa, como é o caso do escorpião, da lacraia, das formigas e das abelhas. E foram abordados um dos principais sintomas e também as formas de prevenções, como nós devemos agir e como prestar os primeiros socorros. E também foi abordado os envenenamentos, né, causados
por alguns, como é que eu posso dizer? Alguns produtos que nós temos dentro da nossa casa que utilizamos no nosso dia a dia, como é o caso da água sanitária, né, que pode causar uma intoxicação, e como prestar os primeiros socorros, né? Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto, e é isso. Muito obrigada.